estratégias de evolução que estão guardadas às 7 chaves. É possível termos o back-office como plataforma única para toda a gestão, unificando marketplace, indústria, estoques de fornecedores, adquirentes, gestão financeira como um todo? Quando a gente fala de futuro e olha para este cenário do back-office, é importante, e esse é um assunto que eu gostaria de ver cada vez mais nos nossos eventos, é um assunto, como diz o nosso amigo, talvez mais técnico, mas extremamente essencial. Não existe e-commerce sem back-office. Ele acumula mais de 15 anos de vivência em tecnologia, passando por plataforma de e-commerce, ERP, meio de pagamento e adquirência, sempre com foco no cliente. Para falar sobre o futuro do back-office para o e-commerce, eu convido o Roberto França, diretor de Custom Success na OnClick. Boa tarde, Roberto. Pessoal, estão me ouvindo bem? Olá, Roberto, prazer te receber, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, minha querida, e você? Tudo jóia, a palavra está com você, Roberto. Beleza, pessoal. Samuel, boa tarde a todos aí, espero que todos estejam bem nesse momento. E vamos em frente aqui, que o tempo é curto, mas o conteúdo é longo, né? E a gente tem, como você falou, temos aí um desafio de sempre estar mantendo esse assunto vivo. Não existe e-commerce sem back-office, não existe indústria sem back-office de e-commerce, não existe operação, né, sem o back-office, sem essa gestão. Eu fiz só fazer um rápido comentário aqui dessa história que você comentou aí, para poder até depois embasar alguns assuntos que a gente tem lá embaixo, mas em 2007 eu entrei, de fato, no e-commerce, fui picado pelo bichinho aí, que todos nós aqui compartilhamos, e na plataforma Tray. Depois, em 2012, eu fui para a RP, back-office de e-commerce, então a OnClick ela já tinha essa vertical ali de e-commerce. Em 2017, fui convidado para ir para o gateway de pagamento, o MaxiPago, e depois houve uma fusão das equipes, MaxiPago e Redcar, para montar a equipe de e-commerce da rede, da adquirência lá. E fiquei até 2020, quando fui convidado pelo Marcel para voltar para a OnClick e assumir essa diretoria aí de Customer Success e de marketing também, que acabou vindo junto e que faz todo sentido na hora que a gente pensa na cultura e tudo mais. 2025 eu coloquei ali só a palavra commerce, porque eu acho que o futuro nos reserva ali algumas coisas que vão permear por uma unificação, né? Então, back-office para e-commerce, RP para e-commerce, o próprio e-commerce, eu acho que tudo vai virar commerce, né? A gente tem feito alguns desenhos estratégicos aqui para o futuro, e falar de futuro do e-commerce é meio complicado, porque ele acaba acontecendo em tempo real, enquanto a gente está aqui, por exemplo. Então, vamos falar um pouco de 2020, né, o futuro do back-office para e-commerce, o futuro do e-commerce é meio que em tempo real, então agora às 15h36 tem muita coisa acontecendo no e-commerce, novos entrantes, novas soluções, novas ideias, enfim, isso não para. Então, vamos analisar um pouquinho o presente, porque eu acho que de alguma forma a gente antecipou o futuro aqui, né, não que o foco seja esse, a gente vai falar do futuro do e-commerce que a gente pensa e que eu acho que os back-offices estão trabalhando para isso, mas o presente, ele de alguma forma interferiu, acelerou muita coisa. Então, eu tenho dois cases aqui, dois grandes varejos para falar para vocês de comportamento, né? Então, eram varejos que já tinham e-commerce, e claro que eles estão, obviamente, com as lojas fechadas, e que estavam estruturados, né? Mas, de uma certa forma, ainda faltava alguma lapidação ali, tanto nos processos, né, automatizados, que estavam, sim, automatizados, mas tinha alguns gaps ainda a serem ajustados. O estoque estava ok, porque as lojas estavam abastecidas, e essas lojas viraram verdadeiros CDs de distribuição, né? Então, a venda acontecendo no e-commerce e essa ramificação de entrega, aproveitando já esse ecossistema de lojas. Eles possuíam uma customização de produtos, os dois, no caso aqui, os dois exemplos. Então, isso é um complicador gigante quando você aumenta o volume de um mês para o outro, porque você tem que ter um preparo e esse processo tem que estar muito azeitado ali. E o back-office, ele tem, né, essa parte de customização dentro dele disponível, mas aí envolve WMS, envolve o próprio RP desses clientes, além das integrações ali com hubs, WMS, etc. Então, muita coisa aconteceu nos últimos 2 meses. Esse aqui é o comportamento de um dos clientes,
tá? Eu não vou citar nomes aqui, porque a gente está colocando números. Então, teve um comportamento aqui em agosto, setembro, isso aqui é número de pedidos, tá, pessoal? Agosto, setembro, outubro, Black Friday, novembro, resquícios aqui da Black Friday no Natal, mas, de fato, para esse cliente aqui, o Natal ele é muito importante, né? Ele teve impacto, sim, da Black Friday, mas é um cliente que atende a um público com um poder aquisitivo maior, e o Natal ele faz sentido aqui, né? Esse público ele gosta muito de ir na loja comprar, loja de shopping centers, então de passear, enfim. Em janeiro teve a queda ali natural de número de pedidos, depois veio aqui flat em fevereiro, março, e era para ter continuado flat se a gente não tivesse passado por tudo isso que a gente está passando. Houve o fechamento das lojas, mais de 150 lojas fechadas, e mesmo em abril, isso aqui é um número de final de abril, fechamento de abril, ele fez 11 mil pedidos a mais do que na melhor data do ano anterior, né? Então, claro que o momento contribuiu para isso, mas o esforço que eu acompanhei aqui com essa equipe e que outros back-offices com seus clientes também, com um porte desse, tiveram que se acelerar, principalmente na questão de atendimento. Foi o nosso maior foco. Atendimento, toda a parte de preparação de novos plantões, esses caras começaram a trabalhar 24/7, então houve uma adaptação dos back-offices, das empresas fornecedoras, não só back-offices, né? De todo mundo ali, dos hubs, das plataformas, enfim, do ecossistema todo, teve uma adaptação aqui. Esses caras já estão batendo o faturamento de 36 lojas, então eles já conseguiram aí 1/4 do faturamento total, né, da soma das lojas. Um outro caso é a Arezzo, e eu não coloquei números nem nada aqui, o link que eu coloquei aqui muito pouco vai servir para vocês agora, mas no Google, se vocês pesquisarem lá por Alexandre Birman ou CEO da Arezzo, tem um artigo do dia 20/4, salvo engano, que ele conta como é que ele conseguiu subir na árvore aqui antes do tsunami chegar. Não sei se todos viram essa reportagem, mas é interessantíssima, é uma entrevista com ele, e contando como foram as estratégias, como colocou aí 5 mil vendedores para atuarem em tão pouco tempo, e o pai dele, o grande mentor, né, que o alertou aí que seria uma catástrofe que vinha pela frente, e eu convido vocês a olharem isso aqui, porque vai fazer total sentido quando vocês lerem lá algumas coisas que a gente vai falar aqui para frente, tá? E o desafio da grande massa, né? Eu falei de 2 cases grandes ali, mas a grande maioria dos clientes de back-office, plataformas e do ecossistema todo, eles tinham foco no físico, lojas estão fechadas, no e-commerce 20, 30, 50 pedidos dia sem foco, mas que tiveram aí o número de pedidos foram para 10 vezes o que eles tinham e os processos não estavam equalizados. Então, como é que foi lidar com esses clientes aqui? O que eu estou querendo dizer aqui, eu vou chegar na frente na questão do futuro, a velocidade com que as empresas fornecedoras desses clientes tiveram que atuar. Não só os clientes nas suas estratégias, nos seus processos, mas as empresas todas ali na retaguarda, né? Com o atendimento, com a velocidade que esses caras precisavam ser atendidos e ajustando os processos desses clientes. Apesar dos back-offices, das empresas terem uma área de conhecimento disponível, que faça com que esse cliente ele use 100% da solução, esse cliente ele não deixava para depois, né? Não, faz aí na mão por enquanto, não vamos usar todo o potencial da ferramenta, não, depois a gente vê isso. Então, esse desafio foi muito grande. Houve um esforço generalizado, creio eu, de todos os fornecedores aqui, dos clientes, dos nossos clientes em comum, né, para alguns segmentos, e que tiveram que se reinventar. Então, de alguma forma, antecipamos muitas estratégias de atendimento no futuro também. E como que será a operação desses clientes pós-isolamento? Eu tive muito contato com um deles, que são 4 lojas físicas de varejo de embalagens, grandes lojas, e ele falou, cara, eu estou atingindo clientes que eu não atingia antes. Eu falei, lógico que você não atingia antes, você não tinha o foco no e-commerce como você está sendo obrigado até agora, né? Então, é interessante que eu acho que o movimento para o nosso segmento, para o e-commerce, ele vai continuar muito forte e vai crescer muito mais rápido do que cresceria se a gente tivesse num período aí de normalidade, tá? Bom, e o back-office, né? Eu falei aqui de atendimento, falei de ajuste, de processos, mas não falei do back-office, né? Da ferramenta, né? A ferramenta, ela tem que passar despercebida, né? Não se fala em ferramenta, ela tem que ter a robustez para aguentar o pau, né? Para aguentar o pico. Então, isso você ter uma ferramenta que tem esse suporte, ele proporciona você olhar para o seu negócio e para a estratégia e para toda essa correria que foi poder atingir números de Black Friday ou até mais que isso, né? Então,
falar de back-office, ou se ele é bom, ou se ele sustenta a operação, não sustenta, não cabe, nem no futuro, nem hoje, né? Então, isso é interessante, ter a ferramenta que sustente a operação dos clientes. Só uma curiosidade aqui, em 2017, participei de um projeto, lá estava iniciando aquela construção dos marketplaces para shopping centers, teve uma grande empresa em São Paulo ali, que estava gestora de 4 shopping centers e um outlet na Castelo Branco, e eu participei no gateway de pagamento, né? Eles estavam iniciando isso, acredito que talvez até antes de 2017 já existia, mas eu lembro desse grupo entrando nisso em 2017, e aí tive a notícia 1 mês e meio que teve uma cidade que criou um marketplace também. Então, uniram aí forças de 2 plataformas da cidade, né? Uma entrou com a tecnologia de marketplace, a outra com meios de pagamento, e via associação comercial soltaram e lançaram um marketplace que impactou um pouquinho menos aí no Dia das Mães, né? Que foi a data, uma das datas importantes do nosso ano aí, que foi anteontem. E esse marketplace atende as macro-regiões, né? Então, Marília, Rio Preto, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, eles têm muitas cidades pequenas que consomem na cidade. Então, isso foi uma sacada bacana que está sendo disseminada, que já tinha em alguns casos, mas eu não tinha ouvido falar, marketplace de uma cidade, e sim dos shoppings. Isso foi legal, então, de alguma forma a gente antecipou o que seria o futuro do e-commerce também. Fora o comportamento de compra, né? A gente, há tantos anos, né, a gente escuta o e-commerce cresce 2 dígitos ao ano, né? E em todos os eventos, todas as reportagens que a gente escuta, todos os fechamentos de ano, e sempre com novos entrantes, então sempre com novas soluções, startups, seja meio de pagamento, seja plataforma, qualquer coisa que venha acoplar aqui no nosso eco. E por que isso acontece? Porque muita gente ainda não está no e-commerce. E aqui a gente entra um pouco para falar desse futuro, e a gente entende, e eu também compartilho disso, e muitos formadores de opiniões estão falando muito disso, que é a indústria no e-commerce. Em 2012, quando o Marcel, que é o nosso presidente hoje, chegou na empresa, ele trouxe na mala uma empresa que ele tinha ali de consultoria para grandes indústrias. Então, eram consultores, tinha a questão do RP, e esses caras trouxeram junto as tecnologias de BI, de inteligência artificial, que foram acopladas também no e-commerce, né? Não só no nosso, enfim, nos back-offices, nas plataformas, isso virou uma realidade. E com a indústria plugada, a gente está tendo um poder de convencimento com esses clientes que a gente está atuando, que eles, em conjunto com os revendedores, distribuidores, atacadistas, que são os donos dos clientes de fato na ponta, criarem esse e-commerce da indústria, né? Então, com preços atrativos, estoques compartilhados, e a gente entende que a indústria, sim, é o futuro no e-commerce, e integração com os principais RPs mundiais e também nacionais. O back-office ele tem que ter integração nativa com esses RPs. Não dá para, quando chegar um cliente, você começar a falar de integração. Outro ponto é sustentar a operação com o mesmo produto. Então, isso aqui, para mim, é o atual, mas o futuro também permeia por aqui. Você ter o mesmo produto atendendo o mini e o gigante. Claro que a robustez para aguentar o pico aqui, como eu falei, é importante. E aquele que tiver maior poder de investimento, ele vai poder contratar, sim, produtos adicionais, seja um private no desenvolvimento ou uma possibilidade de você ter um suporte premium ou uma pessoa dentro do suporte, um analista, e esse desenvolvimento com visitas pontuais à sua empresa. Então, isso também está sendo visto e eu acredito que é um futuro latente. E a plataforma 110% integrável, né? O back-office 110% integrável, super integráveis que a gente está chamando. E aí eu falo de plataformas, não a integração da plataforma a convencional, isso já é bom, né? Você falar de integração com relação a poder trazer para dentro do back-office uma parte do SEO, poder trazer ali a questão de imagens com qualidade, a mesma coisa com o Marketplace, onde você tem o BI no meio do caminho, e você tem a integração direta, ou internalizar o BI no back-office, integração com bancos, e aqui eu não falo só boleto ou extrato eletrônico, sim trazer toda a operação, né, integrada com o financeiro, você poder fazer investimentos, aplicações, descontos de duplicatas, a integração com adquirentes, por que não você ter dentro do back-office a agenda de recebíveis ali no financeiro, ou você ter também a possibilidade de fazer uma contestação de chargeback por dentro do back-office, e outras integrações, como CRM, antifraude, BI, transportadoras, a própria logística, no caso, data centers, sistemas contábeis, inteligência artificial. E aí eu pus a API aqui no centro, só para ilustrar que essa menina aqui é a menina dos olhos, né? Quem está no e-commerce antes de 2010 sabe que tinha um grande marketplace, precursor da internet, que todo mundo vai saber quem é, e na época da Tray tinha integração ali, e essa integração ela era feita porque a Tray nasceu de um gerenciador de
de marketplace e vinha através do e-mail de parabéns desse pedido. Então, ali tinha todas as informações do pedido, pegava aquele e-mail e colocava lá. Quando alguém mudava uma vírgula nesse e-mail, a integração de 2.000 clientes parava. Então, o primeiro item do checklist, quando a integração parava, era fazer um deparo do e-mail. Então, meio surreal para quem é mais jovem, quem está menos tempo no e-commerce, mas é um tempo saudoso. Samuel deve lembrar bem. Então, era uma integração que hoje a API, há alguns anos já veio para facilitar e ela vai ser cada vez mais importante nesse ecossistema nosso. Aqui, só para falar, então, da indústria, da escalabilidade, da plataforma, né, 110% integrável, super integrável, e a velocidade que você tem ali para poder atuar e se reinventar em alguns momentos assim. Aqui só uma frase, né, que eu acho que é ter um RP super integrado. Eu acho que esse é um ponto do futuro aqui, que é você ter um RP super integrado, capaz de ligar várias soluções de forma rápida e sustentável, né? Então, você ter tudo isso unificado. Eu acho que esse é o futuro do e-commerce e do back-office para e-commerce. Obrigado, pessoal. Acho que o tempo aí... Roberto, obrigada, Roberto. Obrigada mesmo. Roberto, eu estava ouvindo aqui a tua fala e olhando o chat, né, vendo as dúvidas, porque quando a gente fala de coisas mais técnicas, fica difícil, mas tem perguntas já aqui para você. Eu vou começar, Roberto, com a do Jorge Almeida, ele é de São Caetano, e ele diz assim: Roberto, na sua opinião, hoje em dia, qual a maior dificuldade de quem trabalha online unificar todos os canais de venda? Você acredita que é necessário priorizar um em detrimento dos demais? Como que o back-office usa nisso tudo? Ajuda nisso tudo, desculpa. Imagina, eu acho que o back-office é o que eu falei aqui, né? A questão de unificar, quando a gente fala trazer tudo ali integrado, é você ter os plugs abertos, tanto para receber quanto para fornecer informação. Não acho que tem que ter escolha de um em detrimento do outro, não. Você tem que ter uma solução que incorpore tudo aquilo que você precisa, seja um WMS, seja o RP que você usa, seja a adquirência que você tem, o banco. Por isso que eu ilustrei aqui, foi muito rápido, obviamente, porque queria mostrar ali os cases, né, que a gente tem e o que o mercado oferece de integração, mas não penalizar um em detrimento do outro, não. Ache uma solução que tenha tudo isso plugado, e hoje tem várias, né? Não estou falando aqui nem querendo falar da nossa solução, mas hoje tem soluções que você tem tudo que você precisa para operar já plugado ali. Então, se você quer todos os marketplaces, já existem os hubs, e os hubs estão integrados aos back-offices. Então, isso é um ponto que não tem esforço nem problema, já tem. As plataformas, as maiorias estão aqui dentro do back-office também integradas, então, provavelmente, a que você usa já está aqui. Os RPs é o que eu falei, né? Tem que ser nativo do back-office a integração com esses RPs, e a gente está falando tanto dos nacionais quanto dos mundiais. Então, não acho que tem que ter sacrifício em detrimento, não. Hoje está muito evoluído, e o futuro, a tendência é que esteja cada vez mais. Bacana, obrigada. Carol Mota, de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Roberto. Mesmo com tanta tecnologia e inovação, quais práticas já são consideradas antigas do varejo digital ainda são efetivas para o sucesso no e-commerce nos dias de hoje? E por quê, Roberto? Carol, a gente tem eu falei aqui da integração antiga, né, antes da API, depois teve o lançamento, teve esse marketplace, que foi um dos precursores do mercado, lançou a API dele em meados de 2010, o Samuel ficou 11. emocionado na hora que você falou disso aqui, tá, Roberto? Ele estava sentado ali do meu lado ali e disse, olha, estou me sentindo jovem, para não dizer outra coisa, quando você estava dizendo isso daí, tá? Ele ficou emocionado porque ele não é emocionado, ele ficou chorando de lembrar como era duro, né? E hoje já está muito mais fácil. Mas voltando aí à questão da Carol, tem muita coisa. A questão do e-commerce com o back-office, essa integração, ela existe há muito tempo, né? E houve uma evolução que ela foi tampando alguns buracos e algumas deficiências que a gente tinha nessa questão de integração, e foram surgindo os hubs que facilitaram que já traziam pronto, né, a integração com os marketplaces. No passado, você tinha que integrar marketplace por marketplace,
Então, isso com certeza era uma questão já ultrapassada, que eu já vi, ainda vejo alguns ERPs com isso, mas hoje os hubs trouxeram essa facilidade. Outra coisa que a gente lembra no passado é a integração com as prefeituras, né? Quando o cara vendia no e-commerce e tinha também a integração de serviços que eram prestados. Eu lembro da parte de medicamentos, né? Distribuidoras de medicamentos querendo vir para o e-commerce, tinha muito disso. E também empresas especializadas nasceram já com todas as prefeituras integradas. Ou seja, em vez de você ir de prefeitura em prefeitura para atender o e-commerce de grandes distribuidores médicos, com licitações e tudo mais via e-commerce, isso já chegava pronto para a gente também via API. Então, tem muitas práticas aí que foram sendo deixadas em razão desse crescimento e dessa aparição de novas soluções que eu falei, que o e-commerce ele acontece full time, né? Enquanto a gente está aqui conversando, outras soluções estão nascendo, outras ideias estão surgindo, e então não tenho saudade de nada disso, não. Eu acho que as práticas aí que foram deixadas no caminho foram porque tinham que evoluir, né? E novos entrantes, novos negócios surgiram em detrimento disso. Então, eu acho que é a evolução natural do e-commerce e a gente segue em frente esperando que cada vez mais isso aconteça aí, né? Novos entrantes fazendo parte da nossa turma do e-commerce. Bom, pergunta do Massal Sugama. Desculpa, Massal, não sei nem se eu falei teu nome certo. Ele é da cidade de Marília. Eu estava lendo ali no chat. Acho que é a sua cidade, a cidade da OnClick aí também. E ele pergunta assim, Roberto: e os médios e pequenos que quiserem e precisarem profissionalizar seu e-commerce, existem soluções que cabem no bolso dos pequenos players, Roberto? Ótima pergunta, Massal. Se for S-U-G-A-W-A, é Sugawa. Pronto. Agora, se for com M, é Sugama. O que acontece? A gente não para aqui, né? A OnClick, ela, só falando ali da empresa que eu estou, que obviamente é o que eu sei aqui, ela nasceu do varejo, né, em Marília, de fato, e ela foi evoluindo ali para outros segmentos, né? Serviços, distribuição, indústrias de pequeno e médio porte. E como nasceu daqui, de Marília, ela foi expandindo 300, 400 e foi aumentando esse raio. Hoje está no Brasil inteiro, obviamente, e com muito foco desde 2012 no e-commerce. E pensa-se sempre na questão de solução para atender o que eu falei ali, o mini e o gigante. Quando a gente fala da mesma solução para todo mundo, não é que o preço é igual para todo mundo, porque ela vai muito do uso. Então, você pega um cliente que tem mais de 100 mil pedidos, você tem um custo, você pega uma pessoa que está começando, tem outro. A gente está aí com um projeto, que não dá para dar spoilers aqui, mas que vai ser muito bacana para o mercado para atender os pequenos, né? Pequenos, médios a gente já atende aí com o custo natural, mas atender os pequenos a terem uma solução. Eu acredito que o back-office, assim como não só o back-office, tá? Essa experiência que eu tive pela adquirência, Marçal, né? Massal, isso. Marçal. Essa experiência que eu tive na adquirência mostrou que os olhares desse mercado de meios de pagamento estavam voltados, não falando só do e-commerce, tá, pessoal? Do físico também ali. Muito voltado para o pequeno varejista, que é a grande quantidade que está hoje. Quando eu falo ali que muita gente não está no e-commerce, a gente está falando de pequenos varejos ou médios varejos que podem, sim, com as ferramentas disponíveis no mercado, inclusive a nossa, estruturar muito bem o e-commerce, já plugado nesses marketplaces todos que eu comentei, e que tem muito mais, né? Se a gente for falar aqui todos os marketplaces que tem hoje no mercado, eu acho que seria uma tarde toda. Mas é possível sim, Marcelo, você consegue estruturar um e-commerce tendo um baixo custo, uma plataforma de entrada, né? E com um back-office que não seja tão de entrada assim, que possa sustentar a sua operação de pequeno até gigante, ou de mini até gigante. É só você achar a empresa certa, né? Bacana, obrigada, Roberto. Pergunta da Thaís Varela. Roberto, como conectar questões fiscais do mundo físico e online em uma única solução back-office? Isso é legal. A gente tem um core fiscal, né? Eu acho que eu não sei se todos os back-offices têm esse lado fiscal aí apurado, mas, de novo, né? Como nasceu ali de varejo, evoluiu para serviço, distribuição, indústria, a parte fiscal é uma das partes com mais especialidades dentro da empresa. No meu caso, né? Eu não conheço aí, talvez, outras empresas, mas
falando da parte fiscal integralizada, quando você integra o seu back-office ao seu RP, falando da indústria no e-commerce, fazendo uma alusão com o que a gente discutiu, a parte fiscal ela vai estar toda parametrizada no back-office em paralelo com o RP do cara, que é o que a gente tem feito. Então, o back-office, ele traz toda essa possibilidade de parametrização fiscal, especialistas fiscais e contábeis e tributários dentro do suporte, não dá para não ter hoje, e cada vez mais você vai precisar estar atento a isso, então, atender a legislação vigente, ou qualquer nova norma e regra que surjam, né, governamentais ou não, sejam federais ou estaduais. Então, a possibilidade hoje já também é outra coisa que a gente nem olha mais, já entrou no automático, né? Essa parte fiscal e tributária dentro do back-office, ela já está viva e ela é totalmente integrável com o RP, se for um caso de físico e e-commerce, integrado ao RP que esse caso o cliente usa, né? Então, isso já é uma prática comum, não só para a gente aqui, mas eu acredito que para a maioria aí das soluções de gestão, né, de back-office e RP para e-commerce ou RP de uma forma geral. Obrigada, Roberto. Obrigada mesmo. Prazer te receber por aqui. Palmas, pessoal, aí com um emoji aí no chat para o Roberto. Muito obrigada, Roberto. Até a próxima. Obrigado, gente. Samuel. Um abraço. Tchau, tchau, queridos. Obrigada. Obrigado, E-Commerce Brasil.